Vamos iniciar então o nosso tutorial. A primeira dica que eu vou mostrar para vocês é como criar uma tabela personalizada. O bacana de fazer isso é que você vai conseguir replicar depois esse mesmo design para outras planilhas, outras tabelas com apenas um clique. Para você entender melhor o que eu estou tentando explicar, você vai vir aqui ó, em design de tabela e aqui ao lado você vai notar a presença de diversos estilos nativos do Excel, ou seja, que estão já prontos aqui para uso. E a seleção de qualquer um desses estilos aqui é muito rápida, basta você posicionar o mouse por cima, clicar em cima e todo esse estilo já vai ser replicado para toda a tua tabela. O grande problema é que na maioria dos casos, quase que em 100% das vezes, nenhum desses estilos aqui nos agrada. Então o ideal é você criar o seu próprio estilo. E olha que bacana, esse estilo que você criar, ele vai ficar junto aqui com essa biblioteca e você vai poder reutilizar depois esse estilo para replicar aí no teu projeto, nas outras partes de trabalho que você tiver aí no teu computador. Como é que você faz então para criar? Você vai vir aqui ó, novo estilo de tabela. Perceba então que já tem aqui um novo estilo criado, você pode dar um nome que você quiser, então aqui por exemplo eu vou escrever minha tabela. E aqui então você vai selecionar os campos que você deseja personalizar. Eu vou mexer em poucos campos aqui, você vai ver que isso já vai ser suficiente para ter um design muito bacana, bem prático, né, bem estiloso. A primeira modificação eu vou fazer aqui, ó, pode ser aqui na tabela inteira. Então o que eu fizer aqui vai ser replicado para toda a tabela. Eu me refiro tanto às linhas, colunas, cabeçalho, tudo. Então em geral aqui eu mexo apenas no estilo de fonte. Então eu vou aqui, ó, vou selecionar uma cor que é padrão, que eu vou querer replicar, né, para todos isso da minha tabela. Clico aqui em personalizado e aqui eu vou adicionar o seguinte código. Eu vou colocar aqui, ó, 146, 156, 185 e dou um OK. Pronto, aqui também eu venho e dou um OK. Perceba que aqui um campo, né, de visualização das etapas que eu estou realizando aqui. Aqui em lista da primeira coluna e da segunda coluna eu não vou mexer em absolutamente nada. Já aqui, ó, em lista da primeira linha, esse sim eu vou clicar em formatar e eu vou mexer aqui no preenchimento de fundo. Aqui eu vou clicar em mais cores, personalizado, e aqui eu vou atribuir as seguintes cores, 29, 43 e 65. Vou dar um OK, e aqui também eu vou dar um OK. Depois eu vou aqui para a lista da segunda linha, perceba aqui, ó, já vai sendo projetado aqui a visualização. Formatar, aqui a mesma coisa, preenchimento, mais cores, personalizado, e aqui eu vou colocar então 23, 31 e 54. E vou dar um OK. E um OK também. Depois, por último, eu vou vir aqui em linha do cabeçalho. Eu vou aqui em personalizar. Aqui no fundo, eu vou em mais cores e vou adicionar o seguinte código. Vou colocar aqui ó, 8, 11 e 18. Vou dar um OK e vou agora aqui em fonte. Ó. Aqui em fonte, eu vou selecionar, vou colocar aqui o negrito. Vou selecionar aqui uma cor para fonte, vou deixar esse azul. Vou dar um OK. E agora sim, está pronto. Vou dar um OK. Aí você vai notar, ainda não foi feito nenhuma alteração na minha planilha. Isso porque você ainda não selecionou. Você está selecionado aqui no estilo, né? Sem nenhuma personalização. Vou clicar então aqui na que eu criei, ó, só minha tabela. Clico. E todo esse design é replicado para toda a minha tabela. E agora eu posso ter outras planilhas. Por exemplo, eu tenho aqui ó, mais duas. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, selecionar. Essa aqui também eu vou selecionar. Olha como é rápido você replicar esse design. E aqui, pessoal, não tem limite para a quantidade, tá? Você pode criar quantas personalizações, quantos estilos você quiser. Então é muito prático, isso aqui facilita demais. Não é uma daquelas dicas que você tem que ficar repetindo etapas toda vez que você tiver aí uma nova planilha adicionada. Para ajudar ainda mais essas colunas aqui, né, nós não vamos utilizar. Vou vir aqui ó, e vou ocultar, certo? Essa aqui eu vou deixar porque nós vamos utilizar ela aqui para fazer uma... Aliás, não vou também. Vou vir aqui, simplesmente vou ocultar. Pronto. A segunda dica é você utilizar imagens. Então, imagens elas ajudam não somente no design, mas também na localização de itens. Então, por exemplo, vamos supor que você queira saber desses clientes... Quanto tempo faz, ou melhor, o status dele, se ele está um cliente esquecido, né, que não foi mais no teu estabelecimento, você pode utilizar ícones para justamente identificar esses clientes que estão aí com um determinado alerta. Vou começar adicionando aqui o ícones para esses clientes. Então, vou aqui inserir uma nova coluna. E aqui eu vou utilizar a função imagem, mas aí você vai precisar ver o vídeo anterior a isso, eu vou deixar aqui no card, tá? Também vou deixar aí na descrição, que é o uso da função imagens com imagens do teu computador, ou seja, imagens que estão aí
em pastas do teu PC. Então aqui basicamente, olha só, eu tenho algumas imagens aqui, ó. Todas essas imagens aqui, elas estão dentro aqui do meu computador em uma pasta sincronizada com o OneDrive, tá? Então, para você não ter dúvida de que isso aqui vai dar problema, assista o vídeo anterior lá, eu mostro o passo a passo de você estar realizando isso daqui, tá? Esse processo aí. Então, ok, eu vou pegar o link já. Esse aqui é o link, tá, pessoal, da URL que me leva até essas imagens aí. E olha só como é fácil. Eu simplesmente vou aqui, pego aqui o uso da função imagem. E aqui eu passo simplesmente o parâmetro da o endereço, tá? Como aqui eu vou ter imagens dinâmicas, então eu vou fechar aqui e vou concatenar com esse código aqui. Esse código está relacionado com a minha imagem, tá? Então cada imagem ela tem um código que é esse mesmo que está aqui nessa coluna, certo? E aqui eu concateno novamente com a extensão, que seria PNG. Se eu fizer isso, der um Enter, rapidamente você vai notar que as imagens vão ser colocadas aqui. Porém, aqui tem imagens que não vão ser trazidas. Por quê? Eu não tenho para essas imagens aqui uma quantidade de... Eu não tenho imagens, na verdade, para esses outros clientes aqui. Então eu posso utilizar imagens que não identificam, não são específicas de um cliente. Seriam essas aqui, ó, tá? Seriam todas essas aqui, ó. Então elas vão aqui do 31 ao 43. Então eu posso utilizar uma condição aqui, ó, em vez de eu utilizar dessa forma. Outra coisa também que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar tamanho personalizado, certo? Tamanho personalizado eu vou colocar 20 na largura e na altura para ficar mais bem encaixado. Bom, depois de fazer isso, eu posso então utilizar aí uma condição. Então eu vou copiar isso aqui, vou usar aqui a função seErro, tá? Então, se ele retornar um erro ali, significa que eu não tenho uma imagem para aquele cliente. Então, nesse caso, eu vou pedir que ele traga aqui para mim um valor aleatório. Então, aqui eu vou colocar aleatório entre 23, né? E deixa só... Não, 31 e 43. É isso mesmo. Então, aqui, na verdade, aqui é 31 e 43. Agora sim, posso fechar aqui e posso fechar tudo aqui. Vou dar um Enter e agora se você vir aqui, ó, foi preenchido corretamente, tá? Então olha como isso daqui ajuda bastante aí na identificação da imagem. Aqui eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, para não ter aparecendo aqui, né? E eu posso também puxar um pouquinho para cá, para o nome ficar mais próximo ali da imagem do cliente. Então olha como isso aqui melhora bastante aí o design, né, a aparência. Só para finalizar, eu posso aqui também, ó, criar mais uma planilha, ou aliás, mais uma coluna, e utilizar a mesma função. Então, eu posso vir aqui, ó, só que aqui com uma condição C. Então, por exemplo, se essa venda aqui, a última venda desse cliente, ou melhor, a compra dele, né, for menor que a data de hoje, então aqui eu posso, por exemplo, utilizar hoje. Aí nesse caso, eu posso pedir para ele trazer uma imagem de alerta, né? Então aqui eu jogo a função imagem, pegando aqui eu simplesmente escrevo alerta, que seria o nome dessa imagenzinha aqui, ó, tá? Alerta. Então eu coloco aqui, ó, alerta. Dou um Enter. Opa, só faltou parâmetros aqui, tá? Faltou fechar aqui. Ok. Olha só. Então eu vou ter um preenchimento condicional, certo? Deixa eu só centralizar aqui. Aí eu posso também pegar aqui a função seErro, né? Então, vou colocar aqui, ó, seErro, para não ter esse tipo de mensagenzinha aqui, ó, tá? Então, posso fazer isso aqui, ó, coloco um valor vazio para ele não trazer absolutamente nada. E pronto, eu vou ter agora os campos corretamente preenchidos, tá? Nesse caso aqui ele vai trazer a mesma bandeira porque esse banco de dados, essa base de dados já é um pouquinho antiga, né? Então todas datam aqui de data de 2021 para trás, tá? Então por isso que ele vai ter a bandeirinha aqui de alerta, mas isso aqui você também consegue facilmente customizar aí com condições. Bom, essas eram as 2 dicas que eu queria mostrar para vocês. Se foi útil, não esquece de deixar o like aí e também ativa as notificações, tá, pessoal? Porque eu tô trazendo um vídeo agora praticamente todos os dias. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.